Olá, alunos do curso de Bacharelado em Administração Pública do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, UAB. Nesta videoaula, vamos falar sobre gestão ambiental e a perspectiva pública. Além de assistir essa videoaula, faça o estudo do caderno didático que está disponível na sala virtual. Então, gestão ambiental e a perspectiva pública. Na visão de Nascimento, os governos podem reduzir drasticamente o dano ambiental causado pelo desperdício e pelo crescimento desordenado. Para tanto, será necessário criar incentivos para o melhor aproveitamento das matérias-primas e para a redução do consumo de energia. Isso pode acontecer, de forma facilitada se houver uma política de incentivo a inovações nas indústrias direcionadas para este fim. O importante papel do poder público municipal, estadual ou federal pode assumir o desenvolvimento de políticas públicas de incentivo à reciclagem, de redução dos desperdícios, de subsídio a projetos ecologicamente corretos e de geração de emprego e renda, além de outros. O poder público tem o poder de punir, corrigir e incentivar medidas que, além de serem ambientalmente justas, também fazem parte do seu econômico, Além dele punir, ele tem o poder de corrigir, de incentivar medidas que devem ser ambientalmente justas e também fazem parte da sua economia. Então, os órgãos ambientais e instrumentos de política são, a estrutura de gestão ambiental pública, Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, ele se organiza da seguinte forma, o órgão superior, que é o Conselho de Governo, órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, o órgão central do Ministério do Meio Ambiente, o órgão executor, que é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, órgãos setoriais, órgãos seccionais e órgãos locais. O Ministério do Meio Ambiente, ele é responsável pela elaboração das normas que serão fiscalizadas nacionalmente pelo IBAMA, o órgão que executa as leis e as resoluções do CONAMA. Isso é importante a gente entender. Então, por exemplo, este conselho ele é composto por membros do poder público e membros da sociedade, não vinculados ao governo. Nos estados, essa estrutura se reproduz, tendo um conselho estadual, um órgão executor, o Ministério Público, ele é responsável por instaurar e julgar processos relativos à degradação do meio ambiente. Os órgãos públicos possuem o poder de comando e controle, ou seja, podem estabelecer padrões e controlar se este padrão está sendo respeitado. Então, Nascimento coloca um exemplo, Os órgãos são órgãos de controle ambiental que estabelecem o padrão de emissões atmosféricas ou de quantos ppm, partes por milhão, de uma determinada substâncias podem ser, de efluentes, podem ser lançados numa empresa no rio, por uma empresa no rio. Então, são os órgãos de controle ambiental que estabelecem o padrão de emissões atmosféricas, ou os ppm, que é partes por milhão, de determinadas substâncias que podem ter nos efluentes líquidos lançados por uma empresa no rio. A proibição ou restrição sobre a produção, comercialização ou uso de determinado produto também é feita pelos órgãos de controle ambiental. Outro instrumento de comando e controle são as licenças ambientais. As licenças ambientais elas devem ser solicitadas para grandes obras como construção de estradas, condomínios, túneis,
ou implantação ou ampliação de uma planta industrial, entre outros. Então, o que é o licenciamento ambiental? É o processo de licenciamento, tem um início com uma carta consulta ambiental apresentada pelo interessado ao órgão de controle ambiental, com a finalidade de verificar a viabilidade de localização. Então, vamos ver um exemplo que Nascimento coloca no caderno didático. Uma construtora pretende construir um shopping center numa região da cidade e consulta o órgão ambiental municipal sobre a viabilidade de executar esta obra no local indicado. O órgão público terá o prazo de 15 dias para se manifestar sobre a consulta e, uma vez considerado viável, será iniciado o processo de licenciamento ambiental, que inclui a emissão de 3 licenças: a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Então, nós vamos conhecer agora a licença prévia. Então, a licença prévia, nesta fase, o órgão licenciador irá elaborar o termo de referência para a realização do EIA-RIMA. O que é o EIA-RIMA? EIA é o Estudo de Impacto Ambiental, que faz uma análise dos impactos ambientais de uma ação proposta e das suas alternativas. O resumo destes estão com as principais conclusões, que é denominado de Relatório de Impacto Ambiental, que é o RIMA. Durante este processo será produzido o Relatório de Controle Ambiental, que é um documento que descreve o empreendimento, o processo de produção e caracteriza as emissões geradas nos diversos setores: ruídos, efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos sólidos. Posteriormente, é vistoriado o local das obras e promovida uma audiência pública onde todos os interessados poderão se manifestar pró ou contra o empreendimento. Os resultados da audiência pública irão subsidiar a tomada de decisão sobre a liberação ou não da LP, da licença prévia. Agora, o que é a licença de instalação? Ela autoriza o início da construção do empreendimento e a instalação dos equipamentos. A licença de operação já autoriza o funcionamento, o empreendimento, deve ser requerida quando a empresa estiver edificada e após a verificação da eficácia das medidas de controle ambiental estabelecidas nas condicionantes das licenças anteriores. Então, a licença de operação ela só acontece se a licença prévia e a licença de instalação forem autorizadas. Agora nós vamos falar um pouco sobre os instrumentos de planejamento e instrumentos econômicos. Os objetivos de planejamento são a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental na região, de modo a propiciar a melhor qualidade de vida possível. Vamos ver um exemplo que Nascimento coloca. Uma prefeitura municipal deve planejar o espaço urbano, definir por meio do seu plano diretor a altura máxima dos prédios em cada região da cidade, onde termina o perímetro urbano, planejar a ampliação da rede de abastecimento de água e a rede de esgoto, onde serão implantadas novas praças e parques e etc. Os instrumentos econômicos, eles podem ser utilizados pelos órgãos públicos para dar incentivos fiscais aos que se enquadrarem nas suas propostas. Poderá também oferecer financiamentos em condições especiais como uma forma de atrair empreendimento para essa região. Então, os instrumentos econômicos, eles podem servir como estímulo ou como forma de pressão
já que também são utilizados para tributar a poluição ou o uso de recursos naturais. As multas são formas de penalizar quem cometeu um crime ambiental. Então, esses, nós vimos aí, são os instrumentos de planejamento e instrumentos econômicos. Então, para o seu maior enriquecimento em conhecimento sobre o assunto tratado nessa videoaula, faça pesquisa sobre o assunto, volte ao caderno didático, faça leitura e aprofunde o seu conhecimento sobre o assunto. Bons estudos!